gente, seja bem-vindo a esse canal, que por enquanto não tem nome e não tem nenhuma frase bonita de efeito de entrada. Mas seja bem-vindo, aqui é só um local de conversa no qual a gente vai conversar sobre a ilusão da competência. Então, já percebeu que muitas vezes a gente confunde o fato de aprender com realmente sentir que aprendeu e realmente aprender? Tipo, é uma coisa muito automático. Porque a gente lê tanta coisa, a gente vê tanta coisa, a gente assiste. Basicamente, toda hora a gente tá consumindo alguma coisa. A internet tá aí pra isso, né? A gente tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem o Cloud, tem o TikTok, tem o Instagram. E toda hora a gente tá consumindo alguma coisa. Se não é isso, a gente tá ouvindo música, a gente tá lendo alguma coisa. É, basicamente é a vida, né? A gente sempre tá enxergando, ouvindo, fazendo alguma coisa. Sempre a consumir algo. E a gente pensa, ah, nossa, eu entendi tal coisa. Só que vem aquele momento e na hora da prova, na hora da vida real, puf, mente em branco. Simplesmente desapareceu. Bom, isso a gente fala que é muito comum em prova, né? Mas acontece na vida também. Esse é o famoso a ilusão da competência. E a ilusão é essa armadilha no nosso cérebro que confunde o reconhecimento com o conhecimento. É tipo a gente ouvir uma música em um filme e pensar, nossa, eu conheço tal música. Só que quando chega realmente a hora, alguém pergunta, ah, qual é o nome da música? Não sei. Sobre o que é a música? Não sei. Como se canta a música? Não sei. A gente trava, sabe? E ou é que nem eu pegar meu caderno, eu faço engenharia mecânica, e quando eu olho, tá cheio de cálculo, e tá cheio de fórmulas, e aí eu vejo, ah, eu sei que fórmula é essa, mas me dá uma questão diferente, não sei fazer. Já aconteceu. Aconteceu, inclusive na minha prova de estatística, isso. Eu estudei as fórmulas, eu sabia aplicar algumas questões, mas durante a prova me deu um branco em algumas fórmulas. Então, foi meio complicado ali, mas deu certo, graças a Deus. Porque essa ilusão, a gente muitas vezes a gente acha que sabe, sente que sabe, mas na verdade só tá reconhecendo aquilo. E, tipo, isso não é só nos estudos, né? Porque a gente vive mergulhado em conteúdos, como eu disse, em threads, a gente vive no Substack, nas notas, Twitter, Reels, podcast, YouTube aqui. E, tipo, a gente parece estar aprendendo, a gente parece estar tendo essa troca, esse diálogo que parece que é uma absorção, mas na verdade é só um consumo, sabe? No qual a gente não para pra analisar, a gente não para pra ter uma conversa real, a gente não para, a gente só consome. E se a gente não pratica, a gente, tipo, joga a primeira pedra quem nunca pegou uma frase bonita e repostou ou já usou aquela frase em algum contexto. Eu mesma já devo ter reproduzido, já até falei frases de filme. E a gente tá reproduzindo uma coisa que às vezes a gente não entende. Tipo, ah, eu gostei de tal frase e às vezes eu simplesmente só vou falar ela pra alguém e porque parece bonito, mas às vezes a gente nem reflete, sabe? A gente não tem uma experiência com aquilo, a gente só tá repetindo. E a gente coloca isso como se fosse algo correto. Bom, é só um consumo vazio, para ser sincero. E tipo, a gente cai nessa porque é uma coisa muito confortável. Porque dá uma sensação pra gente de progresso, sabe? A gente, tipo, é muito fácil a gente assistir 3 vídeos seguidos no YouTube do que a gente passar 3 horas fazendo questões. Ou fazer 3 questões em estilo difícil. É muito mais fácil a gente gastar 2 horas rolando no TikTok do que realmente parar e estudar. A gente, ah, nossa, eu já entendi, vou passar mais 2 horas rolando no TikTok. É muito mais fácil do que a gente gastar mais 2 horas fazendo questão e ver se realmente você aprendeu. E a gente é aceito com isso, sabe? Porque a gente reproduz uma coisa que a gente ouviu num podcast e a gente vai reproduzir isso numa conversa, mesmo sem entender, por exemplo, muito em questões de economia, eu vejo muita gente fazendo, que é, ah, você leu uma matéria rapidamente, não sabe direito e simplesmente numa conversa você tá citando partes de economia como se você soubesse direito o que era aquilo.
Só que a gente não entendeu profundamente, a gente não tem noção, a gente só tá reproduzindo falas bonitas pra soar mais inteligente. E o mundo não se recompensa por isso, porque a gente tá usando rios curtos, porque a gente tá usando frases prontas, a gente tá fazendo resumo em 1 minuto. E, tipo, tudo tá treinando a gente pra parecer que a gente sabe e é rápido demais. Eu não julgo quem aprende rápido, até porque eu tenho um método pra aprender mais rápido, que inclusive eu posso fazer um vídeo sobre isso, só que tem uma diferença entre aprender e apenas reproduzir um conhecimento. E talvez você já tenha vivido isso de entrar numa prova confiante, por ter lido, assistido, por ter explicado até pro seu colega, mas na hora, um branco assim, uma folha em branco. E esse é o momento que a gente, tipo, nossa, isso aí não era um domínio, isso daí era só uma familiaridade. Só que é bom porque a gente descobre que isso daí é uma falha nossa, mas também é uma falha que a gente consegue escapar. Tipo, não é uma fórmula mágica, logicamente, né? Mas a gente consegue saber como sair disso. Eu diria que o principal seria testar sem ter uma muleta. Tipo, simplesmente acabou de estudar. É mais fácil pegar o Kindle. O Kindle tá descarregando. Mas simplesmente desliga. Vou fingir que eu desliguei aqui. Desligou aí. E tenta explicar pra você. Se você travar em algum momento, você achou uma lacuna que você precisa revisar. Eu faço muito isso no espelho, ou até mesmo falando pro celular, gravando. Às vezes pra mim também é bem legal ver como eu estou me saindo numa apresentação, ou como eu estou me saindo explicando aquele conteúdo. Outra função que eu uso é esse site bem aqui, que ele tem a função de ver os pontos que eu tenho uma lacuna de conhecimento ali, que ele pode me dar uma nova noção, assim, vê esse ponto aqui, que tal adicionar isso, eu acho muito legal. O segundo ponto é que a gente pode produzir e não apenas consumir. Escrever, resolver questão, ver flashcard, criar alguma coisa, sério, isso ajuda muito. Fazer mapa mental, algumas coisas demoram muito tempo, então, por exemplo, eu gosto de estudar com flashcard, mas fazer flashcard demora muito. Então eu também uso, de novo, essa plataforma aqui porque ele já me deixa fazer automaticamente. Ou eu também usava muito o Anki antigamente, mas essa daqui, pelo menos, ela já faz automaticamente com base no que eu quero. Então, pra mim é muito mais prático pra usar pra estudar. A revisão passada pra flashcards, resumo, eu indico também, que é tipo um dia, uma semana e 30 dias depois de ver o conteúdo. O mapa mental, como eu já disse, pra ver o todo. Tipo, eu tô aqui pra eu ver esse conteúdo bem aqui. E aprender não apenas com a nossa mente. A gente precisa estar com o corpo saudável, então a gente precisa de sono, movimento, pra relaxar o cérebro também, porque não é só de cérebro que a gente vive. Nossa era de reprodução, que é no qual todo mundo fala, mas quase ninguém digere, e reproduzir é mais fácil que absorver, e o principal é que a gente tem que lembrar que conhecimento que não é prática é apenas mais um peso. Por que será que a gente não tem milhões de pessoas que gastam horas estudando, que tem caderno cheio, várias playlists de estudo enorme, mas que ainda não alcançou o que deseja ou que ainda tem dificuldade? Porque o conhecimento que a gente não pratica é só peso mesmo. Se tem algo que eu quero que vocês levem desse vídeo é que sentir não é saber. Familiaridade não é aprendizado. Da próxima vez que você achar que entendeu, pergunte a si mesmo: será que eu consigo explicar isso com minhas palavras? Eu conseguiria explicar esse assunto para uma criança? Será que eu conseguiria aplicar isso em outra situação? Será que eu consigo lembrar esse tema daqui a uma semana? Se a resposta for não em alguma dessas, não é um fracasso, é só um lembrete de que isso é um caminho, de que a gente não pode só estar acostumados a consumir, mas a gente precisa de um tempo para digerir, de praticar, de usar isso para transformar.
Até porque o mundo não precisa de mais repetidores. E a gente precisa de pessoas que absorvem de verdade. Principalmente num mundo no qual a IA já tem simplesmente uma reprodução enorme de conteúdo. E é isso que eu queria deixar pra vocês. Espero que isso ajude vocês de alguma forma na hora dos estudos. E toda semana eu vou estar trazendo um vídeo aqui. Práticas para estudar melhor, viver melhor. Espero que vocês gostem.